Muito bom dia, boa tarde, boa noite, nossa tribo, legião e comunidade de seres autênticos. Estamos finalizando a nossa primeira edição da nossa série ativacional comigo, Letícia Lins. Estamos no nosso encontro ativacional de número 90. É isso mesmo. Chegamos ao fim dessa primeira edição dessa série ativacional. E eu quero que você abra o seu coração, porque hoje nós vamos falar sobre a palavra de Deus, vamos falar sobre as escrituras e sobre a importância, da gente colocar esse estudo em prática. A maior parte do tempo que a gente conseguir, é óbvio, respeitando o nosso processo, a nossa jornada de cura, de evolução e de discernimento. Então, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a esse encontro, a essa ativação. Eu vou compartilhar com vocês o texto aqui, o devocional, o livro, e vou compartilhar com vocês também conhecimento, percepções, insights, clarezas e tudo que o campo pedir no dia de hoje, tudo bem? Então vamos lá! Você que está chegando aqui agora ou você que já está aqui há mais tempo, deixa eu me apresentar para você novamente ou me apresentar para você hoje, você que está chegando aqui no canal, em todas as minhas mídias e redes sociais. Eu me chamo Letícia Lins, eu sou empresária, treinadora mental energética, artista, mentora e palestrante. Qual é o meu trabalho aqui com vocês? O meu compromisso aqui com você não é falar de religião, não é falar de dogma, não é nada disso. Muito pelo contrário. O meu trabalho aqui, o meu compromisso, a minha missão, o meu sacerdócio, enfim, o meu comprometimento profissional com vocês aqui é trabalhar o seu mental, a sua energia, o seu emocional e o seu espiritual, de uma forma completamente autoral, completamente fora da caixinha, tá? Com muito respeito e voltada totalmente a um trabalho para expansão da sua consciência, para justamente você criar uma vida mais autêntica, uma vida mais leve, uma vida mais grandiosa em todos os sentidos, tá bom? Então aqui o objetivo é se libertar dos rótulos, é se libertar dos condicionamentos mentais, emocionais, energéticos e espirituais que nós recebemos do inconsciente coletivo, que nós recebemos da nossa ancestralidade, que nós recebemos de geração para geração. Tudo bem? O meu trabalho aqui é te ensinar a curar a sua alma com autenticidade e com muita expansão de consciência. E para isso a gente precisa entender algumas coisas que eu vou compartilhar com vocês aqui, que eu aprendi na minha jornada, que o primeiro ministério, digamos assim, a primeira missão que você tem é com você mesma. É com você mesmo. Depois é com a sua família. É dentro de casa, é com os seus, tá? E depois é com os seus amigos, com as pessoas do seu trabalho e com o mundo e com as outras pessoas. Então, não adianta você estar na internet ou você estar no presencial com o seu trabalho, com suas coisas, com suas atividades profissionais e ser uma pessoa legal, ser uma pessoa bacana, ser uma pessoa passiva, uma pessoa mais consciente, e em casa você não está exercendo ou buscando praticar isso o máximo de tempo que você puder e conseguir, porque isso não é consciência, isso não é vibrar numa energia alta, isso não é congruência, Então, a gente precisa entender que sim, nós temos os nossos desafios. Eu não estou dizendo aqui que é fácil, eu não estou dizendo aqui que nós não temos problemas, eu não estou aqui falando de uma vida que não existe, de uma vida irreal, não. Eu estou dando exemplos práticos, diretos ao ponto e que existem no nosso dia a dia. E nós temos problemas, nós temos desafios, nós temos questões, nós temos o próprio processo, Tem dias que não vai estar ruim, tem dias que não vai estar bom, tem dias que vai estar maravilhoso, tem dias que não vai estar.
Tem dias que você vai acordar e vai ter um dia incrível, tem dias que você só vai fazer o básico bem feito, tem dias que você não vai estar bem e tá tudo certo. Você só precisa ter a disciplina de permanecer e de continuar, independente das suas emoções, que é aí onde a gente começa a brincar. É aí onde o jogo começa a ficar mais divertido, porque quando eu começo a entender que eu preciso simplesmente executar o que precisa ser feito, independente do meu humor, independente das minhas emoções, independente dos meus pensamentos, porque eu não sou as minhas emoções, você não é as suas emoções. Nós não somos o nosso pensamento, nós não somos o que a gente sente, porque isso oscila. Isso é como uma nuvem, se dissipa, muda. Sobe, desce, desce, sobe. Você não pode ficar refém disso. Então, é muito importante que você use a palavra de Deus na prática, que você estude as escrituras, que você estude a palavra e que você aplique no espírito de forma prática, direta, ao ponto. Intencional. É palavra e é o espírito. Um não vive sem o outro. Então, a gente precisa conhecer a palavra, estudar, se debruçar, estarmos abertas às escrituras. E eu não estou falando de religião, eu não estou falando de dogma, eu estou falando de conhecimento, de sabedoria, eu estou falando de Deus, eu estou falando de fé, eu estou falando de se espiritualizar da forma que funciona para cada um e de reconhecer tudo que existe na palavra de Deus, mas sem rotular, sem julgar, sem condenar a religião do outro. Porque quando eu ataco a religião do outro, ou quando eu ataco a não religião do outro, porque não é sobre isso. Quando eu ataco a outra pessoa, na verdade eu estou falando muito mais sobre mim do que sobre a outra pessoa. E você precisa rever a sua fé. Porque quando você precisa atacar a fé do outro, isso fala muito sobre a sua fé. A sua fé não está tão forte, tão fincada na rocha assim como deveria. Porque se você precisa diminuir a fé do outro ou atacar a fé do outro para defender a sua, reveja o seu conceito de fé. Principalmente na prática, não só na teoria. Tá bom? Então, vamos aqui expandir a consciência. Vamos aqui, o objetivo é tornar o mundo melhor na prática. É importante a palavra, o conhecimento e a prática, tudo bem? Então, os dois precisam coexistir. Na verdade, eles coexistem. Eles precisam existir de fato. Você precisa estudar, você precisa se desenvolver, você precisa ler, você precisa se capacitar e você precisa praticar de forma simples, prática, direta ao ponto, o que você aprende, ok? Então, vamos lá. Em Deuteronômio, capítulo 11, versículos 18, 20 e 21, fala assim: Gravem estas palavras no coração e na mente, amarrem-nas como sinal nas mãos e prendam-nas na testa. Escrevam-nas nos batentes das portas de suas casas e nos seus portões, para que na terra que o Senhor jurou que daria aos seus antepassados, os seus dias e os dias dos seus filhos sejam muitos. Aqui é para frisar o fato da gente escrever, lembrar através de múltiplas formas o que está na palavra, o que está nas escrituras, para que a gente incorpore isso, para que a gente pratique isso o máximo que a gente conseguir, tá? Então, por exemplo, você pode registrar isso de várias formas. Você pode ouvir músicas, ouvir podcasts, ouvir as ativações, você pode ler a Bíblia, você pode ler a palavra, você pode ouvir os sermões enquanto você treina, enquanto você dirige. Você pode ouvir músicas de adoração, você pode ouvir músicas de louvor ou músicas que te conectem com a frequência mais elevada, com a frequência de Deus, do Pai, do Criador, do Todo-Poderoso, com as frequências mais altas do universo. Você pode incorporar a palavra de várias formas.
Você pode escutar frequências que elevem o teu estado interno de paz, de amor, de plenitude, de cura, de harmonia, de leveza, de libertação, ok? Então, é trazer isso para a sua vida diária de forma prática. Então, aqui ela fala: Deus exortou os filhos de Israel a escreverem sua palavra nos batentes da porta da casa e também na porta do nosso coração. Além de entender como meditar ou memorizar as Escrituras, a palavra de Deus, eu tomo isso como um convite para sermos mais criativas, diz a autora. O povo de Deus certamente o é. Criativas, criativos. Os homens hebreus construíam pequeninas caixas, chamadas filactérios, contendo nessas pequeninas caixas minúsculos manuscritos da palavra de Deus e das Escrituras, e literalmente as amarravam à testa para lembrá-los de obedecer à lei, de colocar em prática, de estar em contato com aquilo, com a visão, com a audição, tá? Então a gente precisa ver, a gente precisa ler, a gente precisa ouvir, e a fé, ela vem pelo ouvir, tá? Então vai pegando aí, tudo isso eu fui aprendendo na minha própria jornada. A fé, ela vem pelo ouvir. Então, que você possa aplicar tudo que eu estou entregando aqui na sua vida para que você comece a colher resultados diferentes, que você comece a plantar novas estações, novas sementes em todas as áreas da sua vida. Temos também a mezuzá judaica, que significa literalmente um batente da porta, um sinônimo de proteção, né, que se usava muito em Israel e ainda a gente usa, né? Inclusive eu tenho um pingente que eu recebi do bispo, né, que eu uso de vez em quando, sempre está comigo em todas as minhas criações, está comigo visivelmente falando, está na minha casa, o mezuzá. Então, a gente pode pendurar isso na nossa casa, a gente pode pendurar isso no nosso pingente aqui no nosso pescoço, enfim. Então, o mezuzá, que significa isso, né? Proteção, é uma linda caixa com inscrição pendurada sobre a porta de uma casa ou sobre você, contendo um pergaminho com as palavras, né? Então, aqui, como cita em Deuteronômio 6, capítulo 6, versículo 4 e 5, fala assim: Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que belo lembrete! Por que não fazemos o mesmo? Por que não fazer o mesmo? Então, a autora aqui, ela cita que os seus filhos são conhecidos por gravarem diante do espelho o trecho da palavra de Deus, o trecho das Escrituras, da qual estão estudando, estão meditando. E aí, os exemplos infinitos, né, que a gente tem de incorporar a palavra de Deus no nosso dia a dia. Por exemplo, eu gosto muito de fazer devocionais, ativacionais, de ter o meu momento ali de silêncio, de ter o meu momento com o devocional, com as ativações, com a palavra, com a escritura, meditar sobre isso e fazer as minhas anotações do que me é mostrado, do que me é revelado, do que o Espírito de Deus, do que o Espírito Santo, do que Deus, do que o Pai fala ao meu coração naquele momento. Então, eu vou anotando, né? Então, existem várias formas de você se conectar e, principalmente, ao você anotar, além de fortalecer as sinapses neurais, você, de fato, começa a fortalecer esse aprendizado, esse conhecimento, esses insights que emergem para você, essas clarezas, essas consciências, e aí você começa literalmente a mudar com ações práticas, né? Tem gente que faz tatuagem,
Tem gente que memoriza os versículos para registrar no coração, registrar no caderno. Existem várias formas, né? Então, aqui fala, né? Ela fala o seguinte, que se você faz memorização das escrituras em família, afixe as passagens em vários lugares da casa, os cômodos, e discuta como elas podem ser aplicadas na prática. Medite sobre isso no seu individual, no secreto e com a sua família, com os seus. Você pode também fazer reflexões em particular, como eu acabei de dizer. Considera registrar em um diário, como eu também já citei, como aquele versículo pode fazer a diferença em nossa vida cotidiana. Na minha vida, na sua vida, na vida da sua família, em todas as suas relações, em todos os seus relacionamentos e no seu crescimento espiritual com Deus. Ações práticas como essa nos lembram que a palavra de Deus está presente e é aplicável em todas as situações, em todos os lugares, em todos os contextos. E em todas as encruzilhadas de nossa vida. Que possamos escrever, fixar, afixar, memorizar e repetir, até que essas palavras, que a palavra de Deus, que as escrituras, né, que a nossa interpretação o mais autêntica, profunda e genuína possível, possam realmente passar a se tornar um hábito, a uma coisa natural e passar principalmente da nossa cabeça, da nossa mente para o nosso coração. Então, que você possa declarar comigo hoje. Declare comigo aí. Eu sou forte. Quando mantenho as palavras de Deus sempre diante dos meus olhos e na minha mente. Escreva aqui nos comentários essa afirmação. Declare, decrete, afirme e profetize. Eu sou forte quando mantenho as palavras de Deus sempre diante dos meus olhos e na minha mente. E principalmente quando eu pratico. Então peça para Deus, mostre-me maneiras criativas de tornar a sua palavra, a tua palavra, parte integrante de minha vida cotidiana e prática. Você que deseja trabalhar o seu pilar espiritual, o seu emocional, a sua energia e a sua mente, eu tenho um convite para você. Eu acredito muito numa tríade aqui que eu venho falando há 6 anos na internet e há 29 anos no palco da minha vida, porque eu comecei tudo, eu tinha 9 anos de idade, eu estou atualmente com 38 anos. Eu aprendi que é fé, é conhecimento e é ação. Eu não acredito que somente a fé e a espiritualidade por si só vá mudar tudo. Você precisa se preparar, você precisa se capacitar, você precisa ler, você precisa buscar o conhecimento certo, você precisa estudar, você precisa honrar o processo, a jornada, se manter numa jornada de conhecimento, de busca, e você precisa agir. Então, se você quer trabalhar tudo isso nesses 4 pontos, eu te convido a se tornar minha aluna, a vir caminhar comigo, se torne meu aluno, faça parte da nossa tribo, legião e comunidade de seres autênticos e expanda a sua consciência, desenvolva o seu autoconhecimento e transforme a sua vida. Através dos meus cursos, mentorias, treinamentos e dos nossos treinamentos também presenciais, como por exemplo o PSV Experience, para ativar a sua identidade e ativar a sua potência. Se você quer saber mais informações sobre tudo isso, manda uma mensagem aqui pelo link da bio, fala aqui embaixo no descritivo do vídeo, chama meu time de suporte no WhatsApp, para que as meninas possam tirar suas dúvidas e para que você possa adentrar a nossa comunidade, ok? E participar dos meus treinamentos. Seja original, seja autêntica, seja a luz de ser você. A sua energia é o seu maior bem. É nisso que eu, Letícia Lins, acredito. Eu te espero do lado de cá e vem se tornar a minha aluna, meu aluno. Vem caminhar comigo para fazer uma jornada linda de cura
com muita autenticidade. E eu te vejo nas próximas séries e nos próximos encontros. Um beijo e compartilhe com mais almas.